Conta aí, cara. Porra, o que é um pattern matching, assim, que você olha pra alguém e você fala assim, tipo, pô, esse aqui é um talento legal. Cara, óbvio que a gente sempre olha pra experiência, mas eu foco muito, assim, na atitude da pessoa, sabe? Na vontade, um pouco na atitude, como ele atua com relação a alguns projetos que ele participou, porque eu acho que, assim, né, até pensando na ClickBuzz, a gente estava aprendendo muitas questões técnicas até do mercado juntos, mas se você tá com a atitude, com a vontade de fazer, sabe? Pra mim era assim, o grande diferencial. Isso principalmente no início, obviamente, depois com entrevistas mais sênior, você foca também muito, obviamente, né, na capacidade de execução dessas pessoas, e aí começa a pensar também no estilo de gestão. Porque no início, né, 2 anos a gente não tinha nada de cultura, sabe? Era um pega pra capar. Tanto que eu, né, em alguns momentos, algumas pessoas, nossa, Fernando, não tô te reconhecendo, você não é assim, porque era meio que eu tomava paulada e acabava dando paulada. Só que aí, depois de um tempo, a gente começou a se dar conta. Nossa, o que a gente está fazendo, né? Mas fazia parte daquela primeira fase. Então, o jeito das pessoas também sempre foi muito importante, né? Porque tem que ter resiliência, né? Porque é isso, você não tem uma recompensa tão rápida, você não vê os resultados acontecendo de forma tão rápida. Mas acho que a grande vantagem de quem entra nesses tipos de projeto é provavelmente você vai ter uma responsabilidade e um aprendizado muito maior que qualquer outra empresa maior, multinacional. Porque, o Ian, ele é responsável pela área de operações, tá aqui, né? Tipo, você é o responsável, Faz aí, velho. Caramba, beleza, sabe? E se ele fosse uma multinacional, ele ia ser talvez o assistente do assistente. Então, e quando o cara quer, você consegue ver na entrevista aquele brilho no olho, sabe? Aquela vontade. Então, isso pesava muito, sabe? Principalmente no início. Cara, eu sinto que você contratou muitos missionários, assim, né? Durante toda a jornada e tal. Como que você reconhece muito missionário? É basicamente, bem, nesse caso aí, se o cara só aceitar trabalhar com você... Já é um bom sinal, exato. Né? Mas, assim, tipo, com o tempo, assim, você começou a fazer umas ofertas mais agressivas, assim, pra galera e tal? Cara, demorou um pouquinho. Porque realmente a gente não tinha tanta grana e era um cenário, vamos pensar lá, 2014, 2015, era, né, um cenário onde o Venture Capital estava não começando mais ainda, né, longe de ser o que foi em 2020, 2021. Tanto que quando eu saí do Private Equity, né, a associação de Private Equity e Venture Capital é a mesma, a ABVCAP. O Private Equity era muito grande e o Venture Capital pequenininho. Depois foi meio que o Venture Capital crescendo. Mas em 2014, 15 não tinha liquidez. Então, a gente não tinha outra opção senão breakivar. Né? A gente nem contava com novos fundings, não tinha muito essa perspectiva. E a própria Rocket falou, em geral, o que eu faço? Eu dou o começo. Depois, ou você convence mais alguém fora a gente, ou acabou. Porque faz parte você também convencer outros, né? Então, a gente tinha muito esse milestone. Cara, quando acabar o dinheiro, ou a gente break-voa, ou a empresa vai fechar. E isso, né, te gerava uma necessidade de urgência de break-vai. Então, realmente, a gente não tinha possibilidade de ter pessoas ganhando muita grana até break-vai. Né? Então, a gente, né, esse talvez seja um dos grandes orgulhos, a gente conseguir breakivar uma operação em menos de 2 anos, né? E no meio desse período a gente fez um M&A, sabe? A gente se verticalizou a empresa, fez troca de ações, enfim, conseguimos breakivar. E desde então, acho que a gente breakivou em 2016, desde então a empresa nunca levantou mais um centavo. Né? Passou pelas ondas de liquidez altas, liquidez baixa, mas nunca precisou levantar um centavo, porque começou a gerar caixa. O que não é, né, muito comum no mundo das startups, né? Em geral, as startups ficam um período mais longo, né? Enfim, até breakivar. Ou vão à falência e são esquecidas. Exato. Ou vão à falência ou são esquecidas. Aí teve a fase que não tinha problema você queimar muito e agora voltou a fase que não é muito legal você queimar muito, né? Então, depende muito da liquidez, do mercado, mas eu acho que a fase atual, ela é muito mais realista, sabe? Realmente você tem que mostrar os números, unit economics, aquela coisa de winner takes all, é muito difícil de você convencer um investidor que, não, lá na frente eu ajusto os unit economics e vai dar tudo certo, né? A gente quer entender melhor antes, né?